Boa tarde. Que tenhamos uns momentos de prazer, de confraternização espiritual todos. Nós vamos falar hoje sobre a depressão. E aí nós vamos fazer uns questionamentos. O que é a depressão? Como identificá-la? Quais são os sintomas? E nós, somos depressivos? Já passamos por algum momento de depressão? Acredito que todos nós ou já passamos ou estamos vivenciando, ou alguém perto de nós demonstra esta doença. É uma doença que nasceu com a humanidade. Uma vez nós chamávamos depressão de melancolia. Modernamente, então, esse termo depressão. Dentro da doutrina espírita, nós temos os nossos benfeitores que nos ajudam a identificar mais de perto o que seja a depressão. Porque muitos são leigos, às vezes passam por momentos depressivos e não percebem, não se dão conta. Então nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre esse tema, identificando assim alguns pontos que são essenciais. Por exemplo, Francisco do Espírito Santo Neto, ele tem uma obra que é intitulada As Dores da Alma. E ali ele coloca alguns tipos de emoções que nós, criaturas humanas, temos e que muitas vezes nem percebemos que temos. Elas vêm à tona de quando em vez e a gente então se dá conta que tem algum tipo dessa emoção mal trabalhada dentro de nós. E Francisco do Espírito Santo Neto alerta que nós precisamos lidar com essas emoções, que nós não devemos nos censurar por sentir essas emoções, mas ver como é que a gente pode fazer para trabalhar estas emoções. E ele diz uma frase muito interessante. Ele diz assim: somos também natureza, possuímos as estações da alegria, do entusiasmo, da moderação e do desânimo, assim como possuímos as estações da primavera, verão, outono e o inverno. Não é assim a nossa existência? Nós, de quando em vez, não nos damos conta que a natureza nos fala. Ela conta para nós, ela nos ensina a viver. E a gente, como não está ligado na natureza, ligado nas situações em que estamos vivenciando, nós muitas vezes sofremos por não prestarmos atenção. A depressão, ela começa de uma forma bastante sem nada querer, vamos assim dizer. Ela começa com uma pequena tristeza. Às vezes, a gente, por algum motivo, ou pela perda de um ente querido, ou pelo rompimento de uma relação, ou por alguém que viaja longe de nós, ou nós mesmos, começamos a sentir uma certa dor interna. E nós então, sem nos darmos conta, começamos a alimentar esta dor, com dores maiores, com o pessimismo, com os medos, com as nossas insatisfações. E ela vai tomando vulto. É como se nós alimentássemos essa tristeza. Dessa tristeza que começou pequenina, ela vai se aprofundando e se chama nesse sentido, então nós vamos chamá-la de depressão. A tristeza se transforma numa depressão,
que gera vários filhos, como sintomas orgânicos, sociais, psicológicos e espirituais. Olha como ela abrange. Talvez seja por isso que no momento atual da humanidade, nós estamos vivenciando de forma muito mais drástica a depressão. É o auge dessa doença que estamos vivenciando no momento. E aí nós lembramos de um ensinamento de Jesus que existe no livro Evangelho no Lar, ou Jesus no Lar. Felipe chega a Jesus com o semblante tristonho e indaga de Jesus o que é que ele tem que fazer e por que a tristeza existe no mundo e que deixa a criatura humana prostrada. Jesus, nós sabemos, é o maior psicólogo que a vida nos ofereceu. Olha para Felipe e diz a Felipe: Felipe, numa cidade pequenina, porém bastante conturbada, o Senhor resolveu enviar alguns dos seus ajudantes, dos seus auxiliares, que era composto de pai e mãe e três filhos. Quando eles chegaram nessa cidade, eles perceberam as necessidades do povo que estava ali. E logo ergueram um núcleo de fé e de caridade. E começaram a trabalhar em benefício da população. Todos os esforços que eles empenharam eram todos eles levados a bom termo. Apaziguavam uma discórdia aqui, a fome ali, orientavam de cá, faziam de tudo o que podiam. Eram pobres. De repente, os senhores das trevas resolveram enxertar esses 5 membros desta família, dando bastante dinheiro. O que eles fizeram? Reverteram em benefício da comunidade. Deram joias, pedras preciosas, que da mesma forma foram revertidas para o bem. Porém, como as trevas nunca estão satisfeitas, resolveram que precisavam disseminar aquelas 5 criaturas. Fizeram o quê? Chegaram perto do pai, do genitor, e incutiram na sua mente: como é que pode você, um homem todo errado, cheio de culpas, cheio de pecados, querer ser alguém diante do Senhor? Prostra-te de joelhos e fala da tua culpa, diz ao Senhor que tu não mereces, que tu não és capaz. E nós sabemos que quando nós damos vazão a este sentimento de culpa e de inferioridade, facilmente nós podemos nos envolver na tristeza para uma depressão profunda. E foi isso que aconteceu. O genitor se entregou à tristeza. Em pouco tempo, partiu para o mundo espiritual. Logo depois a esposa e depois os filhos. Jesus olhou aos seus apóstolos e perguntaram: entenderam? Quando nós nos deixamos envolver pela tristeza, nós começamos a perder o terreno das nossas obrigações, dos nossos deveres. Nós falamos há pouco que a depressão ela pode ser orgânica. Usamos um outro termo que é orgânica. Por que ela é orgânica? Porque muitas vezes nós nascemos sem algum tipo de hormônio. Nós temos hormônios que funcionam e nos ajudam a manter o equilíbrio. Porém, nesse momento, com relação à depressão, existe o hormônio da serotonina e da noradrenalina, que são 2 hormônios que nos ajudam a enfrentar essa situação. Que se nós procurarmos um médico no momento certo,
tomamos esse tipo de medicação, ou então nos é dada esse tipo de medicação, e nós começamos então a nos erguermos novamente, sem necessidade de uma terapia mais profunda. Mas, se nós saudamos de um lado esse sintoma, tem outros sintomas também que podem recorrerem dessa nossa depressão, que são as enxaquecas, as alergias, as dores de cabeça, que são sinais que a natureza nos dá. Quando nós não conseguimos dar volta a essas situações, a esses sinais, muitas vezes, a grande maioria de nós, ela parte para algum tipo de dependência, seja ela de pessoas, coisas, de algum tipo de droga não lícita, do alcoolismo, que são situações de fuga que a criatura humana começa a dar vazão. E aí, ao invés de melhorar a situação, nós vamos entrando num processo ainda mais violento da depressão. Tanto é que, por causa da depressão, nós temos um número muito alto de suicidas, de assassinatos, de situações que, ao invés de nos auxiliar ao soerguimento, nos jogam ainda mais para baixo, no fosso da nossa existência. Então, nós precisamos prestar atenção. Aquele que tem o hábito da ingestão de algum tipo de álcool, que tenha cuidado, preste atenção, porque se você está num processo de tristeza, isso vai aumentar. Muitos dizem é para relaxar. O álcool não relaxa, meus irmãos. Ele só vai criando um hábito persistente que aos poucos vai fazer a sua intromissão no nosso organismo, e nós vamos nos debilitando cada vez mais e causando em nós um mal maior. A gente sempre fala aqui que a nossa alimentação, o que nós bebemos, o que nós ingerimos, o que nós comemos, ele vai somar no nosso corpo físico. Eu posso alimentar meu corpo de forma saudável, mas posso alimentá-lo também de uma forma que ele venha a perecer antes do tempo. E as drogas ou as dependências químicas, sejam elas de que forma forem, elas levam ao nosso desencarne antes do tempo. Então nós precisamos prestar atenção e ver qual é o outro caminho que nós podemos fazer. E existem outros caminhos. Por exemplo, caminhadas, praticar algum tipo de esporte, conversações mais edificantes, buscar um apoio, um atendimento junto ao teu segmento religioso, porque nós estamos com falta de Deus. A nossa vida está toda ela ligada a Deus. Quando nós nos afastamos dele, é como se nós tivéssemos um rombo no peito. Sem Deus, nós estamos estagnados, estamos perdidos. Muitas pessoas dizem, Deus não existe, graças a Deus. Olha bem, está dizendo que Deus não existe, graças a Deus, quando no fundo, lá no imo da alma, ele tem a certeza que Deus existe. Então, sempre nos cuidarmos, manter esse equilíbrio físico é muito importante para todos nós. Existem também as situações sociais, o desemprego, a distância de familiares, de amigos, de alguns amores da nossa existência. Saber dizer não de vez em quando também é saudável. Muitas vezes, a gente, para agradar os outros, só diz sim, aceita tudo, faz tudo. Isso denota em nós um sentimento de culpa, que nós muitas vezes achamos que estamos sendo bons, talvez para os outros, mas e para nós? Como é que nós estamos sendo? Como é que nós estamos nos tratando? Foi-se o tempo em que nós tínhamos que fazer para o outro. Hoje precisamos começar em nós a nossa reconstrução. É essencial que a gente se ame, se conserte por dentro, para ser útil
para nós e para a sociedade em que vivemos. E para isso seria o ideal que todos nós fizéssemos a autoanálise, que a gente tanto fala aqui na Casa Espírita, que é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho tão bem coloca. Ele diz que se todos nós, todos os dias, antes de deitarmos, tirássemos uns minutinhos para analisar a nossa vida, o nosso dia, e ver o que está desconcertado e consertar, começar de manhã cedo a fazer o conserto, ele percebeu que no fim de algum tempo ele tinha menos a consertar e mais para construir. Nós somos nossos carrascos, minha gente. Então nós temos que começar a fazer isso. Começar a nos amar. Para nós temos que começar colocando na nossa cabecinha uma coisa. De quem nós somos filhos? Quem é que nos criou? Não foi o acaso. A gente não nasceu em qualquer de repente. A gente não veio a lume em qualquer de repente. Assim é melhor. E Joana de Ângeles, esse espírito que nos auxilia tanto e que tem uma série psicológica voltada para as depressões, ela diz a seguinte frase: as flores despertam com o nascer do sol, mas as pedras, isso é, as depressões, elas precisam da dinamite. Isto é, elas precisam de um trabalho mais intenso, mais vigoroso, mais positivo em cima de nós mesmos. As flores desabrocham com o sol, mas a pedra bruta que há dentro de nós, só mesmo com a dor. É a dinamite que Deus usa para nos fazer despertar. Muitas das criaturas que viveram sobre a face da terra, como Francisco de Assis, teve 1 ano de depressão profunda antes de descobrir a sua missão. Ludwig van Beethoven, depois que fez a pastoral, a música pastoral, ele ficou surdo. Mas mesmo assim ele compôs a 9ª Sinfonia, que é um verdadeiro oásis de bênção. Quem para escutar, agalga patamares espirituais diferentes. Miguel Ângelo, o escultor que só faltavam as estátuas falarem, era depressivo. Abraham Lincoln era bipolar. William Shakespeare, ao escrever as suas peças, estava em profunda depressão. Então, se eles conseguiram e são exemplos para nós, nós temos que nos esforçar para também, dentro da nossa proporção, fazer o nosso reajuste. Eu adoro recomendar a todos, através das frases de Chico Xavier: floresça aonde Deus te colocou. Não importa qual foi o terreno que Ele deu para você florescer. Floresça. Por mais que seja difícil o contexto que vivamos, que a gente floresça, que a gente desabroche. Por quê? De quem nós somos filhos? Não vamos esquecer desta pergunta. Vão na frente do espelho, olhem para vocês, olhemo-nos e perguntemos: de quem sou filho? É tudo que a gente precisa para ter a força, para ter a coragem. Dizia Confúcio assim: o verdadeiro rico é aquele que precisa de pouco para ser feliz. Porque muitas vezes, principalmente no momento atual da humanidade, do desemprego, da falta de perspectiva de vida, nós estamos tendo muita dificuldade. Mas isso não é motivo para a gente se desesperar. Nós precisamos viver com aquilo que nós temos, adaptar a nossa vida. E nós temos capacidade para isso.
Nós podemos fazer isto, porque se não tivéssemos capacidade, Deus não nos colocaria à prova. Viver com aquilo que se tem e viver feliz. Aprender a contentar-se com aquilo que se tem. Dentro da depressão, nós vamos encontrar também o oposto, que é a ansiedade. E nós sabemos que a ansiedade também é um tipo de depressão. Quando nós olhamos para a depressão e para a ansiedade, são dois extremos, não são? O que nós temos que fazer com esses dois extremos? Puxar para a linha do equilíbrio, para o nosso momento atual. Não viver muito no futuro, porque senão eu não vou saber o que é o futuro. Não viver muito no passado, e a depressão é excesso de passado na nossa existência. Se Deus nos deu uma nova oportunidade, é para que a gente trabalhasse o nosso presente, para que a gente sim pudesse ter um futuro melhor. Porque o passado já foi, já está lá atrás. Tem consequência no hoje? Tem. Mas nós temos também a possibilidade de fazer um arranjo, uma mudança nesse nosso presente. Então precisamos nos munir de ferramentas adequadas para poder vivenciar o momento presente com tudo aquilo que a gente tem à nossa disposição. E nós não precisamos de muita coisa. Basta que a gente tenha boa vontade e que a gente, como diz a música, levante, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tá difícil? Tá. Mas ainda olhando para trás, nós vamos perceber que existem pessoas com muito maior dificuldades do que nós. Então, se nós sabemos disso, se nós temos essa consciência, é nós fazermos o melhor que a gente pode, superando as nossas dificuldades com muito esforço, com muito empenho e também com muita dedicação e amor. Fazer, mas fazer bem feito. Se você é um carpinteiro, seja o melhor carpinteiro que você possa ser. Se você é uma faxineira, seja a melhor faxineira que você possa ser. Se você é um encanador, seja o melhor encanador que você possa ser. E se você é dona de casa ou dono de casa, seja o melhor dono de casa ou dona de casa que você possa ser. Uma vez, lá no início, quando eu comecei a conversar com vocês aqui na frente, eu dizia que a depressão era fácil da gente tirar dela do nosso cangote. Que a gente fizesse o seguinte, pegasse um balde, uma vassoura, fosse esfregar um banheiro. E quando a gente olhasse para aquele banheiro limpo, parece que a gente lavou a alma. Vamos fazer uma horta, vamos varrer uma calçada. Isso é colocar em ação as nossas energias estagnadas. Isso é botar para fora aquilo que a gente tem em excesso, que está aí trancando as nossas juntas, a nossa liberdade de ação. A depressão é isso na nossa vida. É aquele excesso que nós temos guardado dentro de nós e que não nos damos conta que precisamos fazer a faxina. Da mesma forma que nós faxinamos a nossa casa, as nossas roupas. Nós somos uma casa em construção. E toda reforma exige de nós que a gente tire para fora os excessos. É ou não é verdade? Porque se nós fizermos acúmulo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sair da casa e deixar o acúmulo lá dentro. Não é assim na nossa vida? É assim. Muitas vezes, tem um exemplo aqui que nós vamos chamar a atenção, que a gente tem uma feridinha, né? A gente faz o que quando tem uma ferida ali? Às vezes a gente não dá bola, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. De repente começa a vir as moscas, a gente vai assim, abanando para que as moscas saiam. O que mesmo a gente deveria fazer é limpar a ferida para afastar as moscas. Não é verdade? Mas nós às vezes fazemos o contrário. A gente deixa a ferida exposta e aí vem todo tipo de bichinho para cima de nós. E isso é coisa tão simplória
que a gente não se dá conta. O que simboliza as moscas? É a fofoca, a maledicência, a raiva, a contrariedade, a intriga, a raiva, o ódio. Não são as moscas da nossa existência? E a ferida é aquilo que nós trazemos ainda de mal consertado dentro de nós. Então nós temos muito trabalho para fazer. É lógico que existem pessoas que têm um profissional, vai fazer terapia, conseguem um resultado talvez com mais facilidade em termos de compreensão. Mas se a gente não tem possibilidade, a gente vai se autoconhecendo e vai ajustando as nossas inferioridades e arrumando a nossa casa interior. Na doutrina espírita, a gente chama muita atenção para o autoconhecimento. Por isso, a gente sempre aconselha, ou então convida, para que a gente faça essa reforma íntima. Como que a gente faz? A gente lendo um livro, pode nos ajudar. O Evangelho, por exemplo, de Jesus, é um tratado maravilhoso de autoconhecimento e de autoajuda também. Porque o Cristo, tudo o que ele ensinou no Evangelho é atual, está na moda. Então Jesus, quando ele ensina a gente a ir e não pecar mais, a fazer a caridade, amar ao próximo como a ti mesmo, o que ele está dizendo para nós? Que a gente tem que melhorar, que a gente tem que fazer a nossa parte. O governo, as redes sociais, tudo aí que envolve esse mecanismo todo, vai fazer a parte dela. Mas onde é que está o ser humano nesse contexto? Nós estamos muito fora de nós. Nós precisamos nos encontrar. Então, ali nessa leitura, Jesus ajuda a gente a se encontrar. Ouvindo palestras, conversas como essa que nós estamos tendo, também desperta nas criaturas o desejo do autoconhecimento. Vai ter aquele que vai querer estudar a doutrina espírita. E eu sempre digo uma coisa, a doutrina espírita é uma faca de dois gumes. E eu vou explicar por quê. Quando a gente vem para cá, a gente vem achando que tem problemas. Então a gente começa a estudar a doutrina espírita e a gente começa a fazer um mergulho interior. É doído fazer a reforma íntima, é doído tirar os entulhos de dentro de nós. Só que é necessário. E aí então a gente começa assim, a gente veio, é um fio. Só que a gente aprende tanto que a gente quer ajudar os outros a encontrar o mesmo caminho. É o outro fio. Porque a gente não consegue mais entender a vida de outra maneira. Porque ela é a fonte que nos ajuda ao autoconhecimento e à renovação. Ela esclarece e orienta. E ao mesmo tempo nos dá a responsabilidade para também sermos cooperadores daqueles que nos buscam para também fazerem a sua reforma íntima, se auxiliarem, se ajudarem. E Deus, nosso Pai, nos dá as ferramentas. E nós estamos aqui hoje justamente proporcionando ferramentas, porque já adquirimos essas ferramentas. Então isso para nós é reconfortante, é saudável. Então, o estudo sistematizado, o passe. Na hora que nós recebemos um passe, os nossos benfeitores limpam o nosso campo de força. Nos dão, assim, uma certa leveza. É como se nós recebêssemos um banho. Então, limpando o nosso campo de força, nós temos uma visão maior de tudo que está nos acontecendo. A água fluidificada. A água é um líquido universal. Limpa, higieniza, leva, nos dá tudo que a gente precisa em termos de saciar. Porque nós tomamos a água, limpa internamente, nos banhamos, limpa externamente. Então a água fluidificada que nós muitas vezes trazemos aqui para ser fluidificada é o bálsamo, é o remédio que nos constrói de dentro para fora.
Quando vamos tomar um banho, por exemplo, estamos recebendo esses fluidos. E dependendo da nossa vibração, esse vai ser o momento da nossa higienização física e mental. Reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas inclinações. Deus não exige muito de nós. Ele exige aquilo que a gente pode fazer. Se nós fomos reconhecidos pela nossa transformação, o que é que nós estamos esperando? Deus não vai nos perguntar qual foi a fé que nós professamos, a religião, o que é que nós tínhamos de terrenos ou de haveres materiais. Ele não vai perguntar isso para nós. Ele vai perguntar para nós qual foi a transformação que nós operamos em nós. Qual foi a caridade que nós fizemos para nós. Porque se nós fizemos para nós, provavelmente, na lei do retorno, a gente vai fazer a caridade, vai fazer a transformação no meio aonde a gente está vivendo. Então, nós temos que começar essa transformação do homem velho do passado para o espírito novo, que quer galgar a evolução agora. Somos eternos. Isso já dá para nós um ânimo novo. Isso já dá para nós condições de nós sermos realmente felizes. A felicidade começa no imo da nossa alma e ela se esparge na direção de todos aqueles que nós encontrarmos pelo caminho. Atendimento fraterno é outra forma de nós nos ajudarmos. No atendimento fraterno, muitas vezes com a conversa com aquela pessoa que está ali do nosso lado, nós vamos identificando algumas coisas que temos que transformar, algo que temos que fazer em nosso benefício. Boas leituras. Vamos criar o hábito de ler. Ler algo que faça com que a gente sinta um bem-estar, sinta uma vontade de buscar cada vez mais esse conteúdo transformador. Boas músicas. A gente falou há pouco de Beethoven, mas temos outras músicas que nos elevam. E a prece. Sempre que estivermos necessitados, sempre que aquela tristeza nos visitar, paremos um pouquinho. Respiremos fundo. E no íntimo do nosso ser, elevemos o nosso pensamento. Oremos. Vamos pedir aos nossos benfeitores que nos acolham, que venham em nosso auxílio. E como disse Jesus, que ninguém fica sem resposta. Nós seremos atendidos. Porque um pai que ama um filho, ele nunca se afasta do filho, mesmo que ele seja ingrato. E no momento da prece, quando a nossa vibração melhora, nós vamos ao encontro dos nossos benfeitores. E essa prece, ela vem em nosso auxílio, porque o retorno é a bem-estar, é a intuição daquilo que devemos fazer. Eu sei que falar em depressão é algo bastante delicado, mas cada um de nós deve saber se tem dentro de si alguma dessas tristezas que a gente falou. Busque o auxílio que for necessário. Lute para poder se livrar dessa tristeza. Não alimente. Se alguém da tua família precisar de ti, ajuda. Faz o teu possível para minimizar aquela dor. Porque quando a gente ouve os relatos das pessoas em depressão profunda, dói a nossa alma. Porque elas nos dizem, é uma dor
que estraçalha por dentro. Não vamos nunca abandonar alguém num processo de dor interna. Auxiliemos sempre na medida do possível, mas auxiliemos. Porque Jesus disse: felizes os aflitos, porque serão consolados. Não vamos esquecer disso. As aflições podem ser consideradas como oportunidades de reajustes perante a lei de Deus, sendo necessário compreendê-las e saber aproveitá-las como preciosa lição, conforme asseverou Jesus: felizes os aflitos, porque serão consolados. Essa é a nossa mensagem da tarde de hoje.